Meus amigos, bom dia para todos. Quero agradecer ao Grupo Sheila, esse grupo pelo qual eu tenho um enorme carinho e gratidão. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pela linguagem de Libras, que tem algum tipo de deficiência auditiva. A nossa homenagem, o nosso carinho. Que bom que esse conteúdo espírita se torna acessível para aqueles que não podem ouvir a voz diretamente, mas vão poder agora compreender o nosso carinho, a nossa emoção ao comentar o Evangelho. Eu quero agradecer também porque a palestra já começou. E ela começou com Demóstenes, Fred e Sandro, os amigos que eu queria agradecer, porque nós no ser aprendemos que a arte espírita ela está no mesmo patamar da palestra. A música penetra também o espírito e já nos coloca em condições de receber essa água cristalina que verte do Evangelho. Então aqui o cello, o violão e a flauta já começaram a falar. Nós vamos só dar continuidade, né? Queremos também desejar um abraço fraterno aos que nos acompanham pelo Facebook e a todos que poderão acompanhar pelo canal. Nosso tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Está no capítulo 10, versículos 25 a 37 do Evangelho de Lucas. Mas antes de comentar sobre ela, precisamos dar uma notícia histórica. Naquele tempo de Jesus, caminhava-se 144 quilômetros para viajar de Cafarnaum, cidade da Galileia, onde morava Simão Pedro, e onde se hospedava Jesus, para a capital Jerusalém. 144 quilômetros, passando por um deserto semiárido, o deserto da Judéia. 3 vezes por ano, todas as famílias judaicas piedosas se deslocavam de onde estivessem. Alguns percorriam semanas de viagem a navio para comparecerem à cidade de Jerusalém. Era a ocasião das 3 festas principais: a Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas, que depois a Igreja Católica se transformou em festa de Ramos. Nessas 3 festas principais, as famílias viajavam para a Cidade Santa. Com qual objetivo? Segundo as tradições religiosas da época do Cristo, para comparecerem ao Monte Sagrado. Isso mesmo. Naquele tempo, e ainda hoje, pessoas acreditam em lugares sagrados. Locais especiais, diferentes dos outros locais, e que, segundo a crença, Deus habita. Para o povo da época, Deus morava, habitava o Monte Sião, o principal monte da cidade de Jerusalém, onde, pela tradição religiosa, estava localizado o Templo de Jerusalém. O templo que representava a casa de Deus. E é claro, com um morador tão ilustre,
Quem não faria a viagem? Quem não iria visitar Deus? É por esta razão que a cidade de Jerusalém, que contava com uma população aproximada de 100 mil habitantes, na época das grandes festas, essa população subia para mais de 1 milhão de pessoas. Alguns acreditando que veriam Deus, outros acreditando que seriam vistos por Deus. Mas nós vivemos em sociedade. Nem todos que compareciam a Jerusalém eram movidos por propósitos tão elevados. Dentre esse imenso contingente de pessoas, mais de 1 milhão, é claro que nós tínhamos também os ladrões. Não pode faltar ladrão. Alguns iam para assaltar, para roubar. E não podemos deixar de mencionar esse contingente, porque ele faz parte da parábola. Outros iam para trabalhar, porque precisavam trabalhar. Eram os guardas que atuavam no templo, milhares. Uma polícia armada que vigiava o templo de Jerusalém. Mas tínhamos também os servidores da limpeza, tínhamos aqueles que abatiam os animais que seriam sacrificados, aqueles que forneciam as mercadorias para serem usadas no templo. Tínhamos também, isso não pode faltar, um churrasquinho na entrada. Com tanta gente, quem que resiste? Um suco, um sanduíche de pão sírio. Então tínhamos de tudo. Mas chama-nos a atenção um grupo especial de trabalhadores. Esses trabalhadores eram divididos numa escala, um turno. Como os trabalhadores da saúde que cumprem uma jornada nos atendimentos das unidades especiais, das UPAs, uma jornada de 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Esse grupo de trabalhadores possuía um turno diferente. O ano era dividido, o ano com 52 semanas, descontavam-se as semanas especiais dessas festas, e era dividido então em 24 turnos. Nesses 24 turnos, a pessoa do turno número 1 deveria comparecer a Jerusalém 2 vezes no ano. 2 vezes 24, se eu não estiver enganado, 48. Sobravam 4. E Yom Kippur, um dia muito especial, e o dia das 3 festas que nós comentamos. Nesse dia, nesses dias, ou nesses finais de semana, os turnos eram especiais. Nos demais finais de semana, cumpria-se o turno. Quem eram esses trabalhadores? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Então, se você imagina o sacerdote como o padre da sua cidade pequena, esqueça. Qualquer semelhança não é coincidência. E ela é mínima. O sacerdote do templo não tem nada a ver com o padre da igreja. O trabalho do sacerdote era um trabalho muito específico. Muito específico.
E ele o fazia noturno, em um desses turnos. Isso está narrado, por exemplo, no início do Evangelho de Lucas, porque nós conhecemos um sacerdote muito querido. Eu fico triste que às vezes a pessoa vai falar sobre a parábola do bom samaritano e fala mal do sacerdote, porque ele não ajudou o homem caído. Mas nós vamos aprender aqui que em 1 milhão de pessoas tem de tudo. Nós temos um sacerdote muito querido, Zacarias, o pai de João Batista, do turno de Abias. Eu não sei qual número é esse turno, se Abias é o 20º, é o 15º, 12º, 10º desses 24, mas ele fazia parte. Os turnos tinham nome. Isso significava que 2 vezes por ano, Zacarias, pai de João Batista, ia até o templo de Jerusalém e lá ele oficiava. Isso significa que ele passava por uma preparação de 7 dias antes. 7 dias antes. Jejum, não poderia comer algumas comidas, precisava tomar banhos rituais, precisava limpar as mãos proferindo determinadas preces, um conjunto de rituais de purificação. Isso significa que você tem 2 vezes no ano uma tarefa em que você precisa viajar centenas de quilômetros para Jerusalém, preparar sua roupa, a roupa que será vestida, que não pode ser lavada de uma maneira comum. Você precisa 7 dias antes de preparação. E dentre os elementos da preparação, há alguns pitorescos. Por exemplo, segundo a lei ritualística do povo hebreu, o sacerdote, depois que ele fez a purificação, ele não pode encostar em uma mulher que esteja naquela semana. Aquela. Porque se ele encostar, ele se torna impuro. E aí ele tem que repetir o processo de purificação por mais 7 dias, mas aí ele perde o turno. Ele perdeu o turno. Outra coisa que o sacerdote não pode fazer, ele não pode tocar em nenhum ser vivo que morreu, em nenhum cadáver. Se ele tocar em um cadáver, ele se torna impuro. Então imagine você, 7 dias, jejum, lavou a roupa, está purificado, fez o ritual, cumpriu tudo religiosamente, andou 250 quilômetros, e quando você está chegando em Jerusalém, encostou em um cachorro morto. Você volta para casa. A mulher fala: bem, o que aconteceu? Você voltou rápido. E ele fala: perdi o meu turno. Encostei num cadáver de cachorro. É sério. É muito sério. Porque qual era o pagamento do sacerdote? Temos a impressão, porque associamos o sacerdote com o padre. E hoje
temos uns padres, né, bacanas. O padre Fábio de Mello, que eu gosto muito, né, bonito, e canta. Então a gente acha que o sacerdote ia lá cantar e fazer coreografia. Não. O ritual religioso no Templo de Jerusalém significava abater animal, derramar o sangue numa bacia e colocar fogo. Esse era o ritual religioso. O sacrifício de animal, dependendo do tamanho do pecado. Então, um pecado pequenininho era uma rolinha, uma pomba. Um pecado um pouquinho maior, né, podia chegar até num novilho, até num bezerro, dependendo do erro que você cometeu. Fica por conta da imaginação. Era o sangue, não a carne. Então eles abatiam o sacerdote. Haviam sacerdotes treinados para o abate, porque o animal não pode sofrer. É uma regra do Levítico. O animal não pode dar um gemido. Se ele sofrer, não pode ser oferecido em sacrifício. Então, e eles antes fazem uma prece, agradecem, abatem o animal sem sofrimento. Depois tem que fazer uma outra prece, extrai todo o sangue, até porque não se pode comer a carne com o sangue, né? Fazer um guisado de... O que faz a galinha caipira, né? com sangue, isso não pode. O sangue é colocado então em uma grande vasilha, uma grande bacia, e queima. E a carne? A carne é o salário do sacerdote. Ele recebe em carne. Também, né? Se a oferenda é de cereal, ele recebe em cereal. Então imagina, a esposa prepara a roupa, prepara tudo, ele fica em purificação, não pode encostar na esposa. Tem que ficar em oração 7 dias preparando, viaja 200 quilômetros. Mas quando ele volta, está trazendo carne, cereal, todo um conjunto de mantimento, e a família aguardando. Importante a gente se dar conta dessa dimensão cultural e histórica, para que a gente leve a parábola a sério. É óbvio que o sacerdote possui seu auxiliar. O auxiliar do sacerdote, o assessor do sacerdote, é o levita, que tem que passar pelo mesmo processo de purificação, que também atua em turno, que está ligado a um sacerdote específico, e que o ajuda no desempenho das suas funções. Agora vocês imaginem, 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Tiramos os que foram lá para roubar, tiramos os que foram para se divertir, tiramos aqueles que foram para outras finalidades que eu acho que não convém agora falar aqui, nesse momento. Digamos que sobre 100 mil pessoas que foram lá para visitar Deus na sua casa, a casa de Deus. Foram lá ver Deus, viajaram, gastaram suas economias, alguns vieram de longe, se hospedaram na casa de alguém. Daí a importância da hospitalidade, porque o hebreu religioso entendia do dever, era um dever social hospedar. Naquela época,
se você não contasse com a bondade de alguém que te hospedasse, era impossível sobreviver, porque as distâncias eram muito grandes, os deslocamentos muito dolorosos, muito difíceis. Hospitalidade era lei. Havia até uma tradição espiritual que dizia que aquela pessoa que violava a lei divina da hospitalidade, o fogo descia do céu e queimava essa pessoa, consumia ela. Era uma praga. Então, se alguém não te hospedasse, você pedia a Deus, e a lenda dizia que o fogo descia mesmo. Os habitantes de Jerusalém abriam as suas portas, milhares de famílias se hospedavam, como podiam. Como podiam. Os sinceros iam ao templo. Imaginem 100.000 pessoas com pecado. Do pequeno, médio e grande. Imaginaram o trabalho dos sacerdotes? Nessas festas? Nessas grandes festas? A quantidade de oração de animal que seria sacrificado? A quantidade de purificação, porque segundo a crença deles, aqueles rituais purificavam. Aqueles rituais limpavam a alma. Eles aprenderam com o Velho Testamento que os erros, que a maldade afastam de Deus. Mas os rituais de purificação limpam a alma, e a alma limpa se aproxima de Deus. É verdade. Isso nós sabemos também. Isso é o que nós aprendemos no Espiritismo. A purificação do Espírito aproxima-nos de Deus. O que nós já aprendemos diferente, já temos condições de avançar, é que um ritual não é capaz de purificar a alma. A purificação da alma exige atos mais profundos, exige um compromisso mais intenso, mais radical. Pois bem, essa história da parábola do bom samaritano está como uma joia, como uma pérola, num conjunto de pérolas. Particularmente, eu acredito que esse trecho foi escrito por Paulo de Tarso e ele entregou a Lucas. Essa cena está descrita no Paulo e Estevão. Paulo intentava escrever um evangelho, mas não conseguiu. E ele entrega uma parte que estava escrita. Os estudiosos do Evangelho de Lucas dizem que aqui há uma simetria e há um bloco coeso. Começa no capítulo 9, versículo 51. E se estende até o capítulo 23. A parábola do bom samaritano está no centro desse bloco. E adivinha o nome que os especialistas deram para esse bloco do Evangelho de Lucas? A viagem a Jerusalém. Porque ele começa, capítulo 9, versículo 51, com Jesus convidando os apóstolos para viajarem a Jerusalém. Por quê? Porque era
final de semana de uma grande festa. Agora nós já sabemos. Estavam em Cafarnaum. Quem gosta de caminhar, coloca uma sandália de couro, 144 quilômetros, sol a pino, poeira, deserto semiárido e Deus no coração. 144 quilômetros a pé. Jesus fez esse percurso várias vezes. 144 para ir, né? Para ir. Então, no momento em que Jesus convida os discípulos para viajarem com ele, o que os apóstolos pensam? Que Jesus iria pelo caminho melhor, né? Qual que era o caminho melhor? Margeando o Rio Jordão. Porque você vê o rio, é uma brisazinha, tem um verdor. Mas Jesus diz: não, eu preciso passar na Samaria. Aí os apóstolos falam assim: mestre, nós não queremos te contrariar, não, mas o senhor tem certeza disso? É porque, primeiro, o senhor sabe que os samaritanos, eles são inimigos da gente, né? Eu não sei se contaram para o senhor, né? Mas, por exemplo, nós aqui da Judéia e os samaritanos somos inimigos. E a gente já está em guerra há séculos. A história não muda, né? A história não muda. A gente já está em guerra. Então é assim, né? Se alguém entra lá, aí eles matam, né? E se entra aqui, a gente mata, né? Então, o senhor tem certeza mesmo? O senhor quer passar por lá? Essa é a primeira objeção, mas é claro, pode ser superada, né, mestre? Mas tem uma segunda, que é assim: é o caminho mais longo, mestre. É o caminho mais cheio de montanha, mais cheio de deserto, cheio de pedregulho. Nós vamos subir, descer, parece Belo Horizonte. O senhor tem certeza que nós podemos ir reto na planície? E o senhor tem certeza que o senhor quer fazer esse negócio? Serra, Buritis, não é? O senhor tem certeza? E tem um outro detalhe, mestre. São aproximadamente 150 quilômetros. Nós vamos ter que hospedar na Samaria, porque a Samaria é grande. Vamos ter que hospedar lá. E Jesus disse assim: eu tenho que passar pela Samaria. Então, João Evangelista, que era muito cheio de iniciativa, falou assim: então não preocupe mais. Vamos formar uma comissão aqui que nós vamos procurar hospedagem. Nós vamos na frente. Tem uns amigos samaritanos, já começou aquele, né? Ele conhece alguém, não tinha WhatsApp, então tinha que, né? Foi na frente. Essa é a passagem do capítulo 9. João Evangelista foi na frente. Chegaram na Samaria, falou: nosso mestre, Jesus, gente, vocês não conhecem? Jesus. Não sei quem que é Jesus. Jesus, o Cristo. Conhecemos. Pois é, mas nós estamos passando por uma festa em Jerusalém, queríamos hospedagem. Ninguém deu hospedagem. João Evangelista, com outro que não é citado, quem foi com ele, volta. Você imagina, ele foi antes, volta frustrado. Quando ele chega, eu fico imaginando ele no caminho e pensando isso, porque o que era a tradição?
quem nega a hospedagem, o que acontece? O fogo desce do céu, queima tudo. Então João já chegou e disse assim para Jesus: mestre, ninguém na Samaria deu hospedagem para você e para nós. O senhor quer que eu faça uma prece aqui para descer fogo, queimar todos os samaritanos? Mestre, a sua oração tem um poder enorme. Faz uma prece aqui, mas queima todos. Olha as vantagens: acaba a guerra. Acaba a guerra. Mata todos os samaritanos. Queima todos. Segundo, nós vamos ter hospedagem, porque vai sobrar casa. A gente hospeda. Resolve todos os problemas. Mestre, eu sei da força da sua oração. Mata esse samaritano, mestre. E aí Jesus diz para João: o Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar. Para salvar. Todo mundo abaixa a cabeça, põe o chinelinho de couro, uns peixinhos, uns pãezinhos, porque a viagem é longa, e vão a pé. Passam pela Samaria e chegam a Jerusalém. Agora eu quero que vocês imaginem, por 2 segundos, fechem os olhos e imaginem Jesus e os apóstolos. Aquele pé sujo, poeira no cabelo, no nariz, coberto de poeira, queimado de sol, morrendo de sede, com fome, cansados, 144 quilômetros a pé. Subindo e descendo o morro. Chegaram cansados. Quando Jesus chega em Jerusalém, todos eles cansados, gente, cansados. Por que cansados? Porque nenhum samaritano deu hospedagem para Jesus. Porque se alguém tivesse dado hospedagem, quais são as regras da hospedagem? Como se hospeda alguém na época de Jesus? A pessoa chega em casa, a primeira coisa que você faz? Esse é um segredo, quando tiver com calor, viu? O segredo do Evangelho. Uma bacia com água gelada. Coloca os pés na água gelada, refrigera até o perispírito. Então, o primeiro dever da hospedagem era tirar a sandália do hóspede e dar uma bacia com água gelada. Porque ele coloca, gente, mas é um negócio assim, indescritível. Aquele gelinho, é engraçado isso. Por exemplo, quando você está desencarnando, o pé também dá esse gelinho. É porque você está sendo recebido. Bom, mas ninguém quer isso agora, né? Vamos mudar de assunto. Então, você coloca o pé e dá aquele refrigério e começa a subir, aquele frescor. Depois o hóspede vem, o hospedeiro, né? O anfitrião, vem com uma bilha de água fresca. E é claro, um peixinho, um pão sírio também, não, né?
uma berinjela, um pãozinho sírio, aquele azeite. Então você refrescou, tomou água, só que eles não tiveram isso. Não tiveram. E quando Jesus chega em Jerusalém, há um anfitrião esperando por ele. Um anfitrião. Um homem que passou a vida inteira estudando os textos sagrados. É como um espírita que leu toda a codificação e toda a obra subsidiária. Então você está cansado, com sede, cheio de poeira, e você encontra um espírita que leu toda a obra, você fala, pronto, estou no céu, é Deus, eu vou vir, agora eu vou ver a Deus. Não é? Porque o que a gente espera de alguém que passa a vida inteira se dedicando à religião? O que a gente espera? Que no mínimo ele pratique, né? Que no mínimo ele pratique. Se esse homem passou a vida inteira estudando os textos religiosos, o que ele vai fazer? Vai dar uma água, não é mesmo? Vai dar um alimento, vai acolher, porque é isso que faz uma pessoa que assimilou o que leu. Acontece que no mundo real não é assim. Não é assim. Infelizmente, dessas 1 milhão de pessoas que estavam em Jerusalém, havia um grande grupo de doutores da lei. Pessoas que passavam a vida inteira estudando a revelação divina. No entanto, incapazes de sentir algo pelo próximo. O doutor da lei se aproxima de Jesus, não oferece água, como o Rubatinho está fazendo agora, não oferece um pãozinho sírio com azeite, nem uma bacia com água para eles colocarem o pé que devia estar doendo. Não. Sabe o que ele vem fazer? Perguntas capciosas a Jesus. Pegadinha. Perguntas maldosas para ver se Jesus cometia algum equívoco e ele tinha algum motivo para denunciar Jesus. É isso que você espera de alguém que passa a vida inteira se dedicando à religião? É isso que você espera de um espírita que leu toda a codificação, toda a obra subsidiária, que vai no centro espírita de segunda a domingo? É isso que você espera dele? Estratégias para puxar o tapete das pessoas? É isso que se espera de alguém que dedica a vida à religião? Esse é o doutor da lei. Esse é o doutor da lei, que vai fazer perguntas maldosas a Jesus. E Jesus vai dar uma resposta para ele. Sabe qual que é a resposta de Jesus? Depois de ter caminhado 144 quilômetros, sem beber água, sem comer, sem descansar, sem hospedagem, subindo e descendo, no sol, cansado, cheio de poeira. Sabe qual que é a resposta de Jesus? A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano.
Vocês devem estar confusos. Quando Jesus diz a parábola do bom samaritano, João Evangelista deve ter tido aquela síndrome do avestruz, que é a vontade de você enfiar a cabeça no chão. Porque eles estavam cansados exatamente porque samaritanos não deram hospedagem. Mas acredite, não é porque você teve uma experiência ruim que você pode generalizar. Essa é a primeira lição da parábola. Eu tive uma blitz, eu tive uma discussão com o policial. Isso significa que todos os policiais são ruins? Não, meu amigo. Não. Pode ter sido a sua experiência. Não generalize. Alguns samaritanos não deram hospedagem, mas havia um bom samaritano. É o bom samaritano da parábola. Agora, o mais curioso, que dá até aquela amargor na boca, eu vou até tomar. É que o sacerdote, que não teve a sensibilidade nem de oferecer uma água para Jesus, teve que ouvir uma história amarga. Porque o herói dessa parábola não é um sacerdote, não é um doutor da lei, não é um levita, não é alguém que leu a codificação inteira, a obra subsidiária, e fica no centro espírita todo dia. É um samaritano. Que é inimigo dele, que ele não gosta, que ele está em guerra. E agora? Então, a gente às vezes lê essa parábola, mas não consegue perceber todos os sabores que ela oferece. E o primeiro sabor dessa parábola é jiló com boldo espremido. Quando Jesus está contando a parábola do bom samaritano, imagina a cena. Imagina você estar do ladinho de Jesus, olha para o lado, você vai ver João Evangelista de cabeça baixa. Porque ele pediu para descer fogo e matar todos os samaritanos. Mas tem um bom. Ele está assim, olhando para Jesus. Está todo mundo sem graça, porque esperava que Jesus fosse fazer uma crítica aos samaritanos. O que se espera do padrão humano é que eu fale mal de quem não me tratou bem, mas o padrão do Evangelho é falar bem de quem te tratou mal. Isso é igual boldo espremido. É amargo. Eu falar bem da pessoa que me tratou mal? É. Falar bem de quem te tratou mal. Perdoar quem te ofendeu. Então já começa aí, né, com essas ervas amargas, esse gelozinho. É um sabor da parábola. Mas a parábola tem outras peculiaridades bem interessantes. Porque o doutor da lei faz várias perguntas. Para a gente não entrar em detalhes aqui que não convém, nesse momento, basicamente ele está perguntando para Jesus, eu vou traduzir em linguagem moderna. Ele está perguntando para Jesus assim:
segundo a sua opinião, quais as características que uma pessoa tem que ter para Deus considerá-la justa? Para Deus aprovar, medalha de honra. Esse aqui é meu filho querido. O que eu tenho que fazer para Deus me aplaudir de pé? Essa é a pergunta do doutor da lei. E acredite, havia várias respostas na época de Jesus. Por exemplo, tinha uma lista com 615 coisas que você devia fazer para que Deus te aplaudisse. 615. Aí tinha uma lista mais resumida. Uma lista com 10 coisas. Um grupo de doutores da lei entenderam que se você cumprisse os 10 mandamentos, Deus levantava e aplaudia de pé. Mas havia um sábio muito querido. Ele é avô do Gamaliel, o mestre de Paulo de Tarso. O nome dele é Iléu. A gente conhece ele. O Iléu uma vez recebeu uma pessoa bastante exaltada que perguntou para ele: Iléu, eu já fui lá no outro sábio, que era o Shammai. O Shammai era bravo, sabe? O Shammai era bem bravo. E quando ele fez a pergunta, o Shammai expulsou ele e quase apanhou. Ele foi no Iléu, que era bondoso, compreensivo, né? já um precursor do Evangelho, né? E ele queria perguntar para Jesus, para Iléu, o seguinte: resumindo essa coisa toda, eu quero um resumo para Deus me aplaudir de pé. E eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um pulinho. Quando eu trocar de pé, eu quero que você me resuma todo o Velho Testamento. Eu quase apanhei do Shammai, porque ele disse que não tinha jeito. O Iléu falou: fique na posição. O moço assustou. Quando ele trocou de pé, o Iléu: ama. Mas só isso? Ele falou assim: o resto é a explicação. Vá e estude. Por quê? Porque a lista com 615 é um desdobramento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, recordando todo mundo aqui: Moisés, Monte Sinai, né? Pedra, fogo na pedra. Olha o fogo de novo. 2 pedras. O que não escreveu numa só? E o meio ambiente? Importante isso. 2 pedras. Por quê? Dos 10 mandamentos, 4 são obrigações para com Deus, que podem ser resumidas em amar a Deus. Os outros 6 são obrigações para com o meu próximo, que pode ser resumidos em amar o próximo. Então, qual que é o resumo todo do Velho, do Novo Testamento e do Espiritismo também? Qual que é o resumo? Amar a Deus, amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. E é o que Jesus responde. Mas eu pergunto: o ser humano gosta de coisas simples? Claro que não. A gente tem que complicar.
Tem que dar uma complicada. Depois que Léo estabeleceu isso, Jesus cita. O que está escrito na lei? Como você lê? E o doutor da lei mostra que ele estava atualizado. Não é? E Jesus respondeu. A conversa poderia ter encerrado aqui, só que aí a gente não teria a parábola do bom samaritano. A gente só tem a parábola do bom samaritano, que já começa com jiló e boldo espremido, porque ele provocou Jesus. Ele provocou. Quando chegaram a essa conclusão, se você quer ser uma pessoa iluminada espiritualmente, ama a Deus e ama o próximo. Aí fala, não pode ser tão simples. Então o que começaram a discutir? Quem é meu próximo? Quem que é meu próximo? E o doutor da lei, fica claro isso aqui, ele praticava uma corrente. Agora escutem isso. Escutem isso. Porque isso acontece hoje. Isso continua acontecendo dentro da casa espírita. Para eles, o próximo é só o judeu. O romano não é próximo, então não tem que amar. Entende? Ou seja, eu faço um círculo, entro dentro do círculo e pergunto, quem pensa igual a mim? Quem que tem a mesma religião que eu? Quem que segue o mesmo pensamento que eu? Então é meu próximo. E quem não pensa como eu? Não é meu próximo, eu não tenho que amar. Mas não acontece isso? Acontece. Então a pessoa fala assim, a pessoa está em necessidade. Está em necessidade? Ele é atleticano ou cruzeirense? Então já começa a selecionar. Porque se eu sou do Atlético, vou amar cruzeirense? Eu sou do Cruzeiro, vou amar atleticano? Bom, ainda bem que eu torço para o América. Não tem problema. Então, perceberam? Aí você fala assim, eu vou fazer oração, vamos fazer oração para os políticos do Brasil, porque estão precisando, estão precisando. Aí pergunta assim, mas de qual partido? Não, desse partido eu não oro, eu oro para eles afundarem. Não é assim até hoje? É assim até hoje. Né? É assim. Então, se a pessoa não é da minha religião, ou às vezes ela é da minha religião, mas ela não é do meu grupo espírita. Não, eu amo só o pessoal que é do Sheila. O outro é do outro grupo, eu amo só o pessoal daqui. Ué. Eu tenho que amar e ser caridoso com o frequentador do grupo que eu participo. Agora o outro grupo não, outro grupo é outro grupo. Não tem assim? A pessoa que é de uma igreja da outra? Agora, é exatamente essa a prática do doutor da lei. E é exatamente por isso que ele não deu água para Jesus. Ele não deu uma bacia para Jesus pôr os pés. Ele não ofereceu nem um pedacinho de pão. E ele não teve a sensibilidade de ver que Jesus estava cansado, porque ele andou 144 quilômetros. Sabe por quê? Porque Jesus não pensava como ele, pensava melhor. Se Jesus tivesse vindo para aplaudir todos os equívocos, ele seria amado.
seria amado. Seria recebido, aguinha, pãozinho, azeite. Mas acontece que ele veio transformar, melhorar, aperfeiçoar, salvar. No sentido de salvar, de preservar quem está em risco espiritual, preservar quem está tombado, resgatar. Esse é o sentido de salvar. Então, o doutor da lei não considerava Jesus e os apóstolos como o seu próximo. Era um estranho. Eu só tenho que amar meu próximo. Então ele não se sentia obrigado a amar Jesus. Então que Jesus ficasse com sede, que ficasse cansado, que ficasse com calor, que ficasse com fome. Entende? Que Jesus ficasse, porque ele não era próximo, não era considerado próximo. Mas até hoje isso ocorre. Muitos espíritos encarnam e entendem que o próximo é só o membro da família sanguínea dele. Se não for da família dele, não é próximo. Ou encarnam e falam, não, próximo é a pessoa da minha religião. Se não for da minha religião, eu não amo. Nós tivemos uma cena que levantou-se, quem denunciou esse fato é um pastor que eu tenho uma profunda admiração por ele, René Kivitz, um pastor protestante. E ele publicou um artigo num jornal de grande circulação, porque jogadores de futebol foram convidados para visitar uma creche de crianças. Quando chegaram lá, descobriram que a creche era espírita. E alguns jogadores evangélicos se recusaram a entrar. As criancinhas órfãs, aguardando para ver o jogador. Então o pastor René Kivitz chamou a imprensa e disse: eu sou pastor evangélico, não é isso que nós aprendemos no Evangelho. Não é isso que nós aprendemos no Evangelho. Aí, como que esse assunto ele é atual, ele é importante e ele faz parte da nossa vida. Agora, a pergunta feita pelo doutor da lei é: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? É essa a pergunta. Porque quando você pergunta assim, quem é meu próximo, você está elegendo quem vai participar do seu círculo. Então, eu vou respeitar, eu vou ajudar, eu vou amar, deixa eu escolher. Então, tem o Júlio, tem o Robatinho, está aqui o Santo, tá o Demônio. Eu vou escolhendo as pessoas. Então, eu escolho, eu seleciono quem eu vou amar, quem eu vou ajudar, quem eu vou auxiliar. Então, essa é a lógica da pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Agora nós já temos uma noção do problema. Havia um homem caído no chão, nu, não tinha roupa, semi-inconsciente, transfigurado de tanto que ele apanhou.
Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Se eu colocar um gaúcho sem bigode, um mineiro e um goiano no chão, espancado, todo inchado e machucado, semi-inconsciente, como é que você sabe que é gaúcho? Ele não está falando, está semi-inconsciente. Levaram tudo. Se fosse um mineiro que estivesse levando um queijo, você identificava, mas roubaram tudo. Se fosse um gaúcho, estava levando chimarrão, mas roubaram o chimarrão. Está no chão, caído, machucado, você não consegue ver o rosto. Então você não sabe. Eu não sei se é gaúcho, eu não sei se é mineiro, eu não sei se é goiano. O homem caído, Jesus contou uma parábola genial. É claro, ele é Cristo, né? Genial. O homem caído não pode ser identificado. E aí? Aí complicou. Como é que eu seleciono ele? É cruzeirense? É de qual partido político? Apoia o presidente ou não apoia? Não sabemos. De que região do país ele é? Também não sabemos. Qual que é a religião dele? Não sabe. Gente, eu não sei se eu amo ou se eu não amo. Eu amo? Não amo. Amo? Não amo. Ajudo ou não ajudo? E se ele for alguém que pensa como eu? E se esse homem caído for da minha religião? E se ele frequentar o grupo? E se ele vota no mesmo candidato que eu voto? E se ele apoia o partido que eu apoio? O que eu vou fazer? Eu amo ou não amo? Entenderam? Então Jesus colocou um paradoxo. Um paradoxo. Uma pessoa que não pode ser catalogada. Porque nós perdemos um hábito espiritual quando a gente encarna. O hábito de ver as pessoas como elas são. E não pela posição da encarnação. Então você é um espírito. Você está num corpo masculino, está num corpo feminino. Mas você entende que você é mais do que o corpo? Você hoje está no cargo tal, mas você entende que você vai deixar esse cargo? Porque tão logo chegar a notícia do seu velório, você perde o cargo. Mas não é só o cargo que você perde. O velório é uma coisa triste, sobretudo para quem está sendo velado, né? Por quê? A pessoa que está sendo velada, ela perdeu todos os bens dela. Então, aplicação financeira, dinheiro. Agora, tem uma coisa boa também que você perde as dívidas, né? Então, perdeu tudo. Aquele carro que você fica todo, nossa, limpando, né? Não tem assim? Não pode sentar, não pode comer biscoito, não pode sujar. Tá? Perdeu o carro. A casa, aquele tapete, aquela panela que você ganhou da avó quando você casou. Ah, isso aqui é uma panela da família. Minha bisavó cozinhou nela, minha avó, minha mãe. E eu vou passar para minha filha, para minha neta. Perdeu a panela. Perde tudo. Então, quando você desencarna, você se torna o homem da parábola. Você é um ser humano. E ponto final. E ponto final.
E aí imagine a cena, está lá aquele homem caído, você não sabe nem se ele está morto. O sacerdote olha e fala assim: Virgem Maria, não tinha Maria ainda, né? Meu Deus, não tinha Maria ainda, né? Meu Deus, eu andei 200 quilômetros, se esse homem está morto, eu encosto nele, eu não posso trabalhar no meu turno. Se eu encostar nele, eu fico impuro. Aí eu chego em casa sem cereal, sem carne, minha mulher me mata. Olhou para o homem e falou: deve estar morto. E também nem sei se ele é meu próximo. E foi embora. Entenderam agora a genialidade da parábola de Jesus? Conveniência. Conveniência. É fácil falar assim: amar a Deus e amar ao próximo. É simples, não é? Mas por que a gente não ama? Por conveniência. Conveniência. Pactos. Pactos de encarnado. Eu não ajudo porque não é do meu partido, que não é do meu time, que não é da minha religião. São as conveniências do encarnado. As conveniências que o velório destrói. Ou dizendo, que aí é Emmanuel, né? Aí é alto nível, né? Abre aspas. A mão niveladora da morte. Mão niveladora. Porque aqui na terra tem uns que estão lá em cima, em poder, em dinheiro, e outros estão aqui embaixo. Aí vem a mão da morte e nivela todo mundo. Todo mundo igual. Então o sacerdote olhou, aí veio o levita, falou: meu chefe passou, eu vou fazer. Meu chefe, eu vou seguir, o que é isso? Nem sei que esse homem, se ele é meu próximo. E depois vai que eu encosto dele, não posso trabalhar, também eu também recebo carne e cereal, né? Meu salário, né? Meu salário. Tem que levar para casa. E o doutor Lalei, com os olhos desse tamanho, olhando para Jesus e falando assim: me dei mal. Essa história não vai acabar bem. Essa história não vai acabar bem. Aí vem Jesus e diz assim: mas um samaritano. Aí o João baixa a cabeça. Um samaritano que ia de viagem, é apóstolo de cabeça baixa, é doutor da lei, coçando os dedos. Essa história não vai acabar bem. Samaritano que ia de viagem. Agora, viagem para Jerusalém? Para ver Deus? Para ver Deus? Para encontrar com Deus? Não, na direção contrária. Jericó, balada, a muvuca, Barretos, essa da boiada, todo mundo indo para Jerusalém e ele descendo. Samaritanos, vamos falar: meu Deus do céu, né? Os mais puritanos deviam estar assim: que parábola de mau gosto. Que parábola de mau gosto essa, né? Que coisa horrível. Vinha de viagem, olhou, e todo mundo já sabe o que ele fez. Todo mundo já sabe o que ele fez. Sabe por quê? É simples o que ele fez. Ele fez tudo que era necessário. Não precisa eu descrever. Ele fez tudo que era necessário. Tudo, tudo, tudo. Ele tinha um kit de primeiros socorros.
que era azeite e vinho, porque o vinho ele faz o papel da água buricada, ele limpa a ferida, então ele limpou para não dar infecção. Olha, limpou com vinho a pessoa toda, passou o azeite, porque o azeite é como uma pomada, né? É um bálsamo. Passou o azeite, pegou o homem, colocou no animal, levou para a hospedaria, pagou, porque senão seria, né? Caridade meio estranha, né? Leva você para e deixa a conta para você pagar, né? Não, levou para a hospedaria e pagou, ainda disse, agora aqui que está. Aqui que está. Jesus não foi recebido na Samaria porque não tinha ninguém para hospedá-lo. Na parábola do bom samaritano, o samaritano leva o caído para uma hospedaria. Entenderam a lição de Jesus? E ele fala com o dono da hospedaria: se ficar mais caro, na volta eu vou passar aqui e te pago. Não cobre nada desse homem. Antes da pergunta principal, que é a pergunta do final do seminário, que é a pergunta que vale a sua ida para uma região celeste do mundo espiritual, a pergunta que vale a sua iluminação espiritual e a sua purificação espiritual. Daqui a pouquinho tem uma outra lição antes. Há sempre um bom samaritano, não generaliza. Não generaliza, nunca. Não generaliza. Em todos os lugares, em todos os cargos, em todos os postos, em todos os países, em todos os lugares, há sempre alguém bom. Sabe por quê? Porque os bons sustentam o mundo em silêncio, enquanto os maus fazem bobagem. Os bons sustentam o mundo. Isso nos recorda, a pessoa me contou, eu não lembro o detalhe, que estava com o Chico em São Paulo andando no carro, e eles estavam andando numa velocidade. De repente, uma senhorinha atravessou a rua. E ela estava com a bolsinha dela, mas do jeito que ela estava olhando a bolsa, ela passou a rua. Ela não viu que ela estava na rua, ela não viu que tinha carro. Saiu de órbita e atravessou a avenida. E a pessoa que estava dirigindo deu aquela freada e falou: Deus do céu, Chico, quase que eu mato uma dona e você dentro do carro. Ia matar a senhorinha com o Chico do lado. Que karma. Né? Aí, assustado. E o Chico disse assim: pois é, meu filho, é bom que os mais atentos sempre cuidam dos desatentos. É bom que os mais atentos estão sempre aí para cuidar dos desatentos. Que isso é viver em sociedade. Olha, eu posso sofrer um acidente de veículo e ficar inconsciente. Aí vai entrar uma pessoa lá, vai abrir a porta, vai me tirar, vai me colocar no chão, vai chamar o SAMU, vai atender. Essa é a beleza da vida em sociedade, da lei de sociedade. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos uns pelos outros.
Ninguém é autossuficiente. Ninguém. Ninguém é autossuficiente. Mas a pergunta que vai valer o seu ingresso nas mais altas esferas, Jesus conta a parábola. O doutor da lei estava assim, pálido. Agora quem estava cheio de poeira era ele. Estava pálido, pálido. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Quem é meu próximo? Quando você faz essa pergunta, tem um detalhe aqui. É você que está escolhendo. Quem é meu próximo? Deixa eu ver. Ah, você lá do fundo. Esse aqui. Eu estou escolhendo, né? Quem é meu próximo? Aí Jesus pergunta para ele no final da parábola: quem foi o próximo daquele que caiu? Mudou o ângulo. Mudou o ângulo. Mas como? Não entendi, Haroldo. Imagina que você é o caído. Sabe quem é o próximo? É aquele que escolheu te amar. Porque uma coisa é você escolher. Gente, essa pergunta, quem é meu próximo, você só faz quando está tudo bem na sua vida. Porque quando você está passando por luta, você não pergunta isso. Se você entra num hospital com uma crise renal, você não pergunta, quem é meu próximo? Você se joga nos braços da enfermeira, do enfermeiro, do médico, fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não estou aguentando de dor. Aí vem cá, e deita, e já te dá. Você fala, ai meu Deus. Percebe? Então, somente quando você experimenta a outra face. A parábola do bom samaritano é sim a parábola sobre a caridade. Mas nós temos um vício de pensar na caridade de uma maneira distorcida. Toda vez que a gente pensa na caridade, a gente pensa a gente fazendo caridade com os outros. Você nunca pensa os outros fazendo caridade com você. Não é? Assim, caridade. Eu vou levar um alimento para uma família que está faltando. E se estiver faltando alimento na sua casa? Caridade, levar um agasalho para quem está passando frio. E se for você que não tiver o agasalho? Caridade é ouvir a pessoa que está em desespero. E se o desesperado for você? Nesse dia, você vai entender que a lógica do Evangelho é outra. Não é quem é meu próximo, é quem foi o próximo daquele que caiu. Porque o caído pode ser você, mas pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua filha, pode ser o seu filho. Belo Horizonte, Hospital João 23. De madrugada, entra um rapaz, vítima de um acidente de moto. Dá entrada no pronto-socorro, em estado gravíssimo. Os enfermeiros chamam o médico, que, exausto de tanto atendimento, tinha tido um intervalo ali de 15, 20 minutinhos para descansar um pouco. Batem na porta. Doutor, o caso é grave, eu já estou indo. E ele demora um pouco, cochila, eles batem. Doutor, acorda, é muito grave, o caso é muito grave. Não, já estou indo. Demora mais um pouco e fala, doutor, vai morrer. O médico então vai, anda. Quando ele chega, era o filho dele. Foi a óbito.
foi a óbito. Então, a parábola do bom samaritano termina. Jesus com fome, com sede, cansado, com calor, tentando tocar o coração daquele homem que leu toda a codificação e toda a obra subsidiária, perguntando para ele: quem é o próximo daquele que caiu? Esses são os segredos do amor e os segredos da caridade. Por isso que o amor não escolhe. O amor flui. Ele flui incondicional. Muito obrigado e uma boa manhã para todos. Meus irmãos queridos, pedimos que se mantenham ainda sentadinhos aí no salão mais um pouco, porque nós ainda não encerramos o seminário. Magnífico, uma reflexão magnífica. Eu estou encantado. Queridos irmãos, agradecemos muito a Jesus por termos amigos como esse, que vem aqui à nossa casa para nos trazer esse nível de reflexão. Que maravilha, é um prêmio para nós. Queridos irmãos, todos os livros que o Júlio Adriano mostrou aqui, todos os DVDs estão lá na nossa livraria. E nós ainda fizemos algo adicional. Temos um bazar de bijuterias aqui do lado, que foi montado com o propósito de angariar recursos para que nós possamos concluir os trabalhos que estamos fazendo de adaptação do Grupo Sheila às normas regulamentares vigentes no nosso país, às exigências do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura Municipal e outras. Queridos irmãos, nós queríamos pedir então mais uma vez que não desçam antes que o Haroldo desça, para que ele possa recebê-los lá embaixo. Nós vamos fazer música. Não é isso, Demóstenes? Mas a prece no final de tudo, né, Fred? Sempre a sua sugestão? É assim? Então nós vamos fazer uma música, Fred, é isso? Uma música e em seguida vamos fazer a prece, meus irmãos. A prece é muito importante, de agradecimento a Deus. E a prece quem vai fazer para nós vai ser ela. Ela aqui, ó. Ela consegue mostrar a língua brasileira de sinais quem é a pessoa que vai fazer a prece? Ela. Essa valorosa colaboradora do nosso coração, pessoa que nós aprendemos a amar muito, né? Nós vamos fazer a música primeiro, Leandro, depois aqui você vai fazer a prece, tá bem?
Pai, amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse dia iluminado. Pedimos, Pai, que cada um de nós possamos ser melhor a cada dia. Que não sejamos os doutores das leis, conhecedores da doutrina espírita, mas que possamos, a cada dia, sentir a fraternidade, amando o próximo, entendendo que cada um é único, que cada um tem o direito de ser o ser. Pai amado, abençoe a nossa pátria, para que sejamos inclusivos, para que possamos amar o diferente de mim, para que possamos amar o outro, assim como nós nos amamos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia para todos. Então nós damos por encerrado o seminário. Todos tenham uma ótima manhã.